Amigos do Sport TV, um grande abraço, mais uma vez, bom dia. Estamos aí com a segunda sessão de treinos livres. Fórmula 1 2006 é o Grande Prêmio de San Marino. No circuito Enzo e Dino Ferrari, Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Autódromo que tem 4.933 metros. Em Imola, na Itália. São as emoções da quarta etapa da temporada 2006 da Fórmula 1. Tivemos o primeiro treino, que foi às 6 da manhã, com 1 hora de duração. E agora também 1 hora de duração neste segundo treino livre. É o Sport TV mostrando as imagens do Grande Prêmio de San Marino. Aí mais uma vez para você ter ideia da cronometragem, setor 1, setor 2, setor 3. Nessa pista que nos traz recordações alegres e tristes. Mas eu trouxe aqui para este segunda parte desse treino livre uma recordação alegre, aliás, um recorde ainda que o Ayrton Senna tem nessa pista, que é de 7 pole positions consecutivas, de 85 a 91. Ele foi o grande dominador dos treinos. Em 85 ele venceu, ele fez a pole, a vitória foi de Hélio De Angelis. Em 86 outra pole do Senna, a vitória de Alain Prost. Ayrton Senna voltou a fazer a pole com Mansell vencendo em 87. Aí o Senna venceu em 88 e 89 também com a pole position. Em 90 a pole foi dele, a vitória foi do Patrese. E em 91 o Senna voltou a vencer, também cravando a pole position. Em 94 o acidente fatal, também no ano do acidente fatal daquela corrida trágica do dia 1º de maio, o Senna foi o pole position com Williams. Mais uma vez ao lado de Lito Cavalcante. Tivemos também o Piquet em 81 vencendo, em 84 fazendo a pole position. Portanto, nessa pista temos um recorde de 8 pole positions de brasileiros, uma do Nelson Piquet e 7 do Ayrton Senna consecutivamente no ano entre os anos de 84 até 91. Na verdade, Sérgio, esse circuito... Vou cumprimentar você de novo. Bom dia mais uma vez, Lito Cavalcante. Bom dia, Sérgio. Na verdade, não consta como no Grande Prêmio de San Marino, mas o Piquet foi também um vencedor da primeira vez que um Grande Prêmio válido pelo Campeonato Mundial foi disputado em Imola, que foi em 1980, mas como Grande Prêmio da Itália. Foi o único ano em que o Grande Prêmio desse país não foi disputado em Monza, foi disputado em Imola. Depois se criou, pelo sucesso que foi esse Grande Prêmio da Itália e com a reintrodução de Monza no calendário a partir de 82, a partir de 81 se criou o Grande Prêmio de San Marino, quando na verdade Imola na Itália e não em San Marino. Vale destacar também, Sérgio, que nessa pista o Senna fez 8 pole positions, 7 consecutivas. O recorde de 8 pole positions no mesmo circuito, ele deteve até 2004, quando foi igualado pelo Schumacher, conseguindo essa marca no Autódromo de Suzuka. Mas o fato é que o Senna ainda detém o recorde de 7 pole positions consecutivas, que foi estabelecido em Monza de 1984. De 1985 a 1991. A gente está vendo a última volta do treino, onde o Schumacher conseguiu a melhor marca na primeira sessão dos treinos livres. Estamos com a recuperação de imagem, quando o Schumacher bateu o tempo do Davidson. Foi para a pista o Schumacher, ele fez o dever de casa, mostrando que a Ferrari já vem com uma evolução e pode ser uma boa surpresa para essa prova de Imola. A Ferrari que corre em casa, correndo no autódromo que leva o nome Enzo e Dino Ferrari, Lito. Sem dúvida, é uma das pistas da Ferrari. A Ferrari está mostrando um ótimo potencial. Esse tempo do Schumacher foi inacreditavelmente rápido. E o que é mais assustador para os seus concorrentes foi apenas a segunda volta lançada dele, Sérgio. Na primeira ele fez o 4º tempo, mas os pneus ainda não estavam na temperatura ideal de funcionamento. Na seguinte ele veio com um tempo maravilhoso, foi extremamente rápido. E conseguiu aí mostrar mais uma vez que Schumacher é Schumacher e em Imola a Ferrari é mais ainda do que é nos outros circuitos. O tempo dele foi 1:24.751, 381 milésimos mais rápido que o segundo mais rápido, que foi o Alexander Wurz da Williams, também com o pneu Bridgestone. E olha, e só a seguir veio o primeiro Michelin, com Robert Kubica da BMW Sauber, que tomou 1 segundo e 2 do tempo do Schumacher. Estamos com o início da segunda sessão de treinos. Os carros vão para a pista. Momentos iniciais da segunda sessão de treinos é a Fórmula 1 2006 aqui no Sport TV.
E olha, Sérgio, enquanto começam as atividades aí, vamos destacar que já houve o primeiro treino livre da GP2, categoria de acesso à Fórmula 1, que vai ter a sua segunda etapa, sua terceira e quarta etapas, amanhã e domingo, com transmissão ao vivo aqui no Sport TV. Às 11 da manhã de sábado e às 8 da manhã de domingo. Exatamente. Nelson Piquet, que lidera o campeonato, Nelsinho Piquet, que lidera o campeonato, com excelentes atuações na primeira e na segunda etapa, um primeiro e um quarto lugar em Valência, foi o terceiro mais rápido. O melhor foi o inglês Lewis Hamilton, da equipe RT, que é tido como o principal adversário do Nelsinho nessa edição do campeonato. O Lewis Hamilton virou 1:33.690 e o Nelsinho virou 1:34.088. E entre os dois o venezuelano Ernesto Viso, né? Exatamente, que é um piloto bastante rápido, mas não é um piloto consistente. Os outros brasileiros não foram bem. O Lucas de Graça, que está na equipe de segunda linha, que é Durango, fez o 22º tempo. E o Xandinho Negrão teve problemas, deu apenas 2 voltas, não fez tempo. Pra você ter uma noção, Sérgio. A volta dele foi 16 minutos e 39. Significa que ele se arrastou na pista, algum problema aconteceu com ele. E ele ficou com o 26º e último tempo. Mas na verdade ele não fez tempo. Está vendo aí o Kubica, que vai abrir a sua primeira volta rápida nesta segunda sessão de treinos da Fórmula 1 em San Marino. Piloto polonês. É o piloto de sextas-feiras da Williams. E que está pela primeira vez no ano andando numa pista que ele já conhecia previamente. Ele começou no kart 95 e um ano depois venceu os campeonatos italiano e alemão de kart. Em 2005 ele esteve com a equipe Renault vencendo o Mundial de Kart. Em 2006, piloto de testes, piloto reserva da BMW. Ele chegou a correr no Brasil em Fórmula Renault no final de 2002, participou da última etapa e foi realmente uma atuação dominadora. Largou na pole position, abriu uma vantagem monumental sobre o resto do pelotão e teve uma corrida bastante tranquila com o carro da equipe RS. Uma equipe brasileira com a qual ele nunca tinha travado nenhum conhecimento anterior antes da sexta-feira, dia em que ele fez o primeiro contato com carro, pista e equipe. Isso mostra a qualidade do piloto. E também vale destacar, Sérgio, que mesmo sendo um novato na Fórmula 1, mesmo sem conhecer as pistas, ele foi o dominador do primeiro treino livre do Bahrein, ou seja, ele entrou para a história como sendo o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos oficiais do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2006. E é oriundo de um país que não tem tradição alguma no automobilismo, que é a Polônia, né? Ele sempre disse que quando ele chega na Polônia, ele é um solene desconhecido. Toma o caminho dos boxes, Robert Kubica, piloto de testes da BMW. Foi espalhada uma espécie de cimento exatamente ali. Alguém deve ter vazado o óleo na entrada do box, né? Você viu ali que tem o rastro ali do cimento branco, né? E foi espalhado ali numa clara tentativa de absorver ali aquele líquido para que não haja derrapagem ali na entrada do box. Aí o Id. E o Gide, piloto sob ameaça, está sendo muito criticado por seus companheiros, pelas outras equipes. O próprio Daniel Aldeto, que é o diretor principal da equipe Super Aguri, a equipe dele, a equipe do Id e do Takuma Sato, falando que ele vai ter que mostrar serviço nessa corrida. O fato é que o Id fez apenas 200 km de teste na pré-temporada. O carro é um modelo da Aeros 2002 mais ou menos atualizado, mas é um carro bastante deficiente e falta a ele não só quilometragem, como até atenção da equipe, já que ele corre com banco improvisado. Nem o banco, no caso do carro, nem precisa ser no Fórmula 1, o carro de Fórmula Renault, Fórmula 3, mesmo nas categorias mais básicas, até mesmo no kart, o banco é moldado em torno do corpo do piloto. Nem isso ele tem. Então ele foi um dos pilotos que, para ele, o mais importante tem sido acumular quilometragem. No primeiro treino, ele deu 17 voltas, mesmo assim ficou com 18º tempo. Só o único consolo que lhe resta é ter ficado a menos de 2,5 segundos de seu companheiro de equipe, que é o Takuma Sato, bem mais experiente do que ele. E ele foi campeão na All Japan GT Championship, na GT 300 Class. E foi vice-campeão da Fórmula 3000 japonesa, a Fórmula Nippon, que é altamente competitiva, no ano passado. Essa categoria já deu a Fórmula 1 pilotos como Ed Irvine, Ralf Schumacher. Vários pilotos passaram por lá, inclusive o próprio Michael Schumacher, na única corrida que fez de Fórmula 3000, foi na Fórmula 3000 japonesa.
o João Paulo, piloto brasileiro, não correu nessa Fórmula não, né, Lito? Não, ele estava sendo contratado para duas equipes, mas ele, por falta de um manager mais experiente e lidando com um idioma que ele praticamente não conhece, ele acabou assinando um contrato que ele não poderia assinar porque ele já tinha uma promessa, ou já estava preso a uma outra equipe, caso essa outra equipe, em suma, ele precisava da liberação de uma para assinar com a outra. Não sabia, assinou, e o fato é que agora está na justiça para ver se corre. Enquanto isso, vai correndo de GT. Mas ele foi o campeão da Fórmula 3 japonesa, que também é bastante competitiva, e estava sempre entre os mais rápidos na pré-temporada. Tanto que acabou sendo disputado por duas equipes, e no final das contas cometeu esse erro, mas é por ingenuidade. Esse é o Neil Gianni, outro exemplo de talento trazido da GP2 Series, né? O suíço esteve na categoria em 2005. Neil Gianni, e não Gianni, como eu falei aqui. Ele está com a 8ª melhor marca. O Davidson está 1:28.509. A melhor marca nessa sessão, mas o Schumacher já baixou para 1:24 na primeira sessão. Um 1:28.509 a melhor marca. O Davidson passou a 1:30. Na sessão da manhã, Sérgio, o melhor tempo do próprio Davidson foi 1:26.012. Ele ainda está tomando muito tempo dele mesmo. Você vê, ele está 273 milésimos nessa intermediária, mais lento do que o da sua melhor volta. Estamos com o início da segunda sessão de testes, segunda sessão de treinos da Fórmula 1 2006 no Grande Prêmio de San Marino. Lembrando que logo depois deste treino, logo depois dessa segunda sessão, tem o Redação Sport TV, com a apresentação do Luiz Roberto, participações do Renato Maurício Prado, do Teixeira Reiser, da Marlúcio Martins e também do Lito Cavalcante, que sai do treino direto para o Redação Sport TV. Daqui a pouquinho, portanto, logo depois deste segundo treino da Fórmula 1 2006. Aí o Alexander Wurz, piloto de testes da Williams. Sem dúvida, um dos mais experientes pilotos de teste das equipes é o Wurz, né? Dos que estão na sexta-feira, sem dúvida é ele. Olha aí, não só mais experiente, como mais rápido também. 131 milésimos, ele baixa o tempo do Davidson. Também está abaixo do que ele fez. Ele foi o segundo mais rápido no treino da manhã, ou no treino mais cedo, na primeira sessão, com 1:25.132. Falar um pouquinho do Wurz, ele estreou na Fórmula 1 como piloto de testes da Benetton em 97. Conseguiu 4 pontos em 3 corridas, terceiro lugar no GP da Inglaterra. Ele continuou na equipe por 3 temporadas. Ele conquistou 22 pontos na Benetton. Em 2000 foi o seu último ano nessa equipe, se tornou também piloto de testes da McLaren. E o Wurz é piloto de testes, portanto, da equipe Williams. Era da McLaren, foi comprado a peso de ouro. 32 anos, 53 GPs disputados, o austríaco, que tem 1,83 m, 77 quilos. Aí o Trulli, Jarno Trulli. Toyota na pista com o Trulli. E olha, Sérgio, no ano passado o Wurz participou do Grande Prêmio de San Marino como substituto do Juan Pablo Montoya pela McLaren e fez um 4º lugar. Um excelente resultado, considerando que ele não corria, não disputava um grande prêmio, não disputava uma corrida, não disputava uma posição na pista, que é bem diferente de testar, por mais de 3 anos. Quando está testando, um piloto não está disputando posições. Trulli, que é o 17º do campeonato. O companheiro de equipe dele, o Ralf Schumacher, é o 7º. 17º por ordem alfabética, né, Sérgio? Porque tem 0 pontos, tá? Na verdade, se for ver por pontuação, ele divide o 16º lugar com o Scott Speed, o Vitor Antônio Liuzzi, o Albers, o Takuma Sato, o Ide e por aí vai.
E é um piloto que vai ter que se mostrar mais uma vez digno da confiança da Toyota, já que seu padrinho na Toyota, o diretor técnico inglês Mike Gascoigne, foi mandado embora depois do Grande Prêmio da Austrália, Sérgio, porque ele falava muito, reclamava muito, ganhava muito. Ele foi tirado da Renault a peso de ouro e o carro até agora não estava mostrando a que veio. E ele, no seu primeiro ano, primeiro ele culpou os pilotos, disse que o Olivier Panis e o Cristiano da Mata não davam conta do recado. Aí a Toyota falou, traga quem você quiser. Ele trouxe o Ralf Schumacher e o Jarno Trulli. Os resultados continuaram não vindo. Aí ele resolveu criticar o engenheiro de motores, Luca Marmiroli. Olha o Davidson aí, ó. Olha, mais uma vez, Sérgio, é a terceira saída de pista, quarta, quinta vez que ele tem problema durante a frenagem aí em Imola. Não é o natural do Anthony Davidson. E nem foi num ponto em que os freios são muito exigidos, né? Foi na variante alta, essa que teve... Não, essa foi a variante alta, que foi revista. As zebras foram mudadas, exige agora... Foi no final da volta? Não, ele está de volta mesmo, não é a imagem. Essa é a imagem ao vivo. Tem McLaren. É o Raikkonen. Raikkonen foi o nono mais rápido no treino da manhã com 26.938. Mas ele deu poucas voltas, né, Lito? Poucas voltas, ele deu apenas 5 voltas. Aí considerando volta de saída de box. Olha aí, ó. Olha aí, 620 milésimos abaixo, 1,27. Chega aí o Raikkonen na segunda sessão de treinos. Mas ainda abaixo do tempo que ele fez de manhã. O tempo da manhã ele fez 1,26.938. Mas, Sérgio, dificilmente os pilotos podem até melhorar os tempos em relação ao ano passado, mas vai ser difícil, porque a variante alta, que é uma chicane de baixa velocidade na parte alta do circuito, dela ser chamada de variante alta, teve as zebras revistas, ela está mais estreita, os pilotos agora não podem atacar tanto, atropelar tanto as zebras quanto faziam até o ano passado. E essa é uma das características do circuito de Imola. Os pilotos, para fazerem um bom tempo, eles têm que vir por cima da zebra. Olha aí uma demonstração. E essa nem foi muito, né, Sérgio? É. Olha como é que ele vem batendo o seu melhor tempo ali, o Raikkonen, na segunda intermediária. Agora deu para ver claramente como nas duas zebras internas ele veio por dentro. E isso exige um acerto especial, né, Sérgio? A suspensão tem que ser um pouco mais mole. Vamos ver o desempenho nesse trecho final aí do Raikkonen. Ele já tem a melhor volta na segunda sessão. Ele tem o melhor tempo no primeiro trecho e o melhor tempo no segundo. O tempo a ser batido é 1,27.325. Vem para bater 1,26.782. 543 milésimos abaixo do seu melhor tempo. O melhor tempo do dia desse moço aí. 7 vezes campeão do mundo. Marcou 1,24 o Schumacher. 1,24.751. 7,51, portanto. Quer dizer, 2,6 mais rápido do que o Raikkonen virou agora. Se bem que o Raikkonen conseguiu melhorar seu... Ele travando tudo ali, o Robert Dornbos. Ele que já teve um momento difícil na primeira sessão. Ele, olha, quase que o Wurz vai junto, hein? É. Ele aparou a grama, foi aparar a grama e chamou o Wurz para cortar a grama com ele. No primeiro treino ele já prejudicou o Yuji Ide também. O Dornbos está meio acelerado hoje. Tá afobado demais. Aí o Felipe Massa, ao lado do Schumacher na Ferrari, os dois estão prontinhos para irem à pista. Nacional de basquete masculino paulistano recebe o Bauru na estreia das duas equipes nas oitavas de final. Ao vivo nesta sexta, às 6h30 da tarde, no Sport TV. E o Montoya, pela primeira vez na pista, ele não foi à pista na primeira sessão, já vem aí com o segundo melhor tempo. Felipe Massa. É o primeiro das duas Ferrari, a primeira Ferrari a sair. E o Montoya está em guerra aberta, declarada contra o Raikkonen. Disse que o Raikkonen jogou o carro dele em 2 das 3 primeiras etapas do ano e que não vê motivo nenhum, não acha que o Raikkonen seja mais rápido que ele. Nada, não acredita que o Raikkonen tenha nem mereça prioridades dentro da equipe McLaren. Montoya que conta com muitos simpatizantes, muitos fãs, né? Ele tem um fã-clube muito grande.
É, rapaz, o Kubica também deu uma volta ali. Acabou rodando o Kubica, conseguiu deixar o motor funcionando. Enquanto o Raikkonen recolhe. O Wurst também recolheu momentaneamente. Você vê ali o carro da BMW justamente do Kubica. E aí o Montoya. Vamos ver o tempo do colombiano. Ele vem para o trecho final agora. Variante baixa e vai entrar pela reta. Juan Pablo Montoya, segunda melhor marca, 1:27.065 a 283 milésimos do tempo, que é o melhor até agora do Raikkonen. Ele baixou o tempo dele anterior em 6 décimos, mas ainda está devendo ao Raikkonen. As duas McLaren em primeira e segunda posições. Depois Wurz, Trulli, Kubica, Davidson, Mondini e Dornbos. Os 8 primeiros colocados nesse segundo treino livre. Chama atenção o quarto tempo do Trulli. Ele que foi quinto no primeiro treino. Rubinho tem a 12ª melhor marca, a 2,5 segundos do tempo do Raikkonen. Mas fez apenas uma volta rápida até agora. Seguimos acompanhando aí o Juan Pablo Montoya. E estamos de olho também nos outros pilotos que estão na pista agora. GP de San Marino, que tem previsão de 62 voltas. Aí o Massa. Massa deu uma demonstração enorme de confiança na Ferrari nessa quinta-feira. Ele falou para quem quisesse ouvir que a Ferrari não tem problemas, que o que aconteceu na Austrália foi um erro de escolha de pneus. O carro intrinsecamente é um bom carro e ele acredita que com todas as modificações de aerodinâmica, nova suspensão traseira e tendo resolvido os problemas do motor, tanto ele quanto o Michael Schumacher podem sonhar com pódio ou até uma vitória nesse fim de semana. E olha aí, pode ser que as palavras que ele proferiu sejam muito verdadeiras, porque olha só, ele já passa 113 milésimos abaixo do tempo do Raikkonen na segunda intermediária. Vamos ver se o carro rende também nessa fase final. Você viu velocidade máxima 287 km por hora do Felipe Massa com seu Ferrari. Sérgio, na manhã ele foi o 7º colocado com 1:26.596. Ele vem para o trecho final, vai pegar a variante baixa agora. Perna por dentro também para pegar a reta. Vem Felipe Massa. E ele fica a 131 milésimos. Ele perdeu um pouquinho ali na entrada da variante baixa. Achei que o carro saiu um pouquinho de frente na entrada da variante baixa, onde ele perdeu tempo ali. Aí o Felipe Massa no detalhe. Uma belíssima imagem do piloto brasileiro. E a gente pode notar como trabalha a suspensão dianteira. Macia, quica a roda dianteira direita. E agora Michael Schumacher. Sérgio, a boa notícia é que o Rubens Barrichello virou 1:27.875. E olha aí, Lito, 0,118 milésimos. Schumacher mais rápido na primeira intermediária. Vamos ver se consegue manter o Schumacher nas outras duas áreas de aferição. Mantém a posição e melhora o tempo, né, Sérgio? É o que se espera dele em Imola. Em Imola, Ferrari é mais Ferrari e Schumacher é mais Schumacher. Olha aí, baixou meio segundo, 556 milésimos. E veio flat em cima das duas zebras ali o Schumacher. Vai quebrar os cronômetros. Tá travadinha ali com a roda dianteira esquerda. Problema sério com as câmeras aí. Pois é, o diretor de imagem não tá achando o Schumacher. Ninguém. Ninguém acha, mas ele tá vindo aí, ó. Vem o Schumacher na linha de chegada. Ele é bem mais rápido que os câmeras, Sérgio. É, mas não é mais rápido que o Raikkonen nem que o Felipe Massa. 1:26.933. No terceiro trecho ele deixou a desejar. Vinha meio segundo mais rápido até o final do segundo trecho. Olha só como é que trabalha, como é que quica de frente ali a suspensão. E esse é o mistério, Sérgio. A suspensão tem que absorver esse impacto, mas não pode ficar balançando depois dela. Quicando demais, né? Renault na pista. Fórmula 1 2006. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga.
e causa dependência. 28 pontos, campeão mundial e líder da temporada 2006, Fernando Alonso. Apenas a 17ª melhor marca. É uma volta apenas para dar uma conferida ali no equipamento. Vamos ver se o Alonso acelera um pouquinho mais aí o seu Renault. E olha, Sérgio, a boa notícia é que até o Schumacher fazer o melhor tempo no primeiro setor e no segundo setor, no primeiro, o mais rápido até lá era o Felipe Massa. Depois se tornou o Schumacher. O Massa tinha virado 24,3 nesse primeiro setor, o Schumacher 24,1 depois. Mas o próprio Raikkonen, que é o terceiro mais rápido nesse trecho, tinha virado 24,4, um décimo mais lento que o Felipe Massa. Desempenho do Schumacher nessa pista. Em 94 ele foi o vencedor naquela corrida trágica da morte do brasileiro Ayrton Senna. Depois ele conseguiu 2 pole positions consecutivas em 95 e 96, mas as vitórias foram de Damon Hill. Depois o Schumacher conseguiu em 99 e em 2000 a vitória. As poles naquela ocasião foram de Mika Häkkinen. Schumacher voltou a vencer com pole position em 2002, em 2003, vencedor em 2004, aí o Schumacher. E a última vitória dele foi justamente no ano de 2004, quando o pole position foi de Jenson Button. No passado, a pole foi do Kimi e a vitória foi de Fernando Alonso. Ele virou 1,25,470, Sérgio. Foi 1 segundo e 3 mais rápido do que o Kimi Raikkonen. Portanto, vai liderando agora o treino Michael Schumacher. Faltando quase 40 minutos, ele já está um tempo bem próximo. Está 7 décimos do melhor tempo que ele fez no treino da manhã. Sendo no horário mais fresco, pode até ser que ele se mantenha os tempos da primeira sessão como os melhores do dia. Preferiu recolher agora nessa volta o Schumacher. Vai para o boxe e vai aguardar um pouquinho. Vai pedir modificações no carro, com certeza. Está recolhendo para dentro do boxe, ali instalado os ventiladores de freios. Os freios são muito exigidos nessa pista, Sérgio. Freada e tração são as qualidades exigidas de um carro para ter um bom desempenho em Imola. Aquele ventilador ali justamente para refrescar o disco, né? Que vira uma peça incandescente, né, Lito? Exatamente. Disco de fibra de carbono atinge mais de 800 graus. De olho aí no Fernando Alonso. Até agora o ano é azul da cor da Renault. Vitória do Alonso no Bahrein. Vitória do Fisichella na segunda prova do ano na Malásia e na Austrália de novo Alonso. E com 28 pontos. E já é o segundo com 894 milésimos abaixo do tempo do Schumacher. Ainda não baixou de 25, de 26, de minuto 26. Mas o Alonso que a gente deve ver aí em Imola, Sérgio, já deve ser um Alonso mais conservador, como foi no ano passado, depois de estabelecer uma vantagem bem grande. Ele agora está com conforto suficiente. Ele tem 28 pontos contra 14 pontos do Fisichella, que está empatado em segundo com Raikkonen, com 14 pontos. Como ele acredita, todos acreditamos, que seu maior adversário ao longo do ano seja o Michael Schumacher, sobre o Schumacher ele tem 17 pontos de vantagem. Então ele já não deve correr com o mesmo ímpeto pela vitória que ele teve nos primeiros grandes prêmios do ano. E ele agora vai estar correndo também com motor de segunda corrida, né? Ele usou um motor no Bahrein e na Malásia, agora usou um motor pela primeira vez na Austrália e volta a usar o mesmo motor aí em Imola, o que já leva a equipe a ter uma atitude mais conservadora. Baixa um pouco o limite de rotações, baixa um pouco a potência e mesmo o piloto tende a exigir menos do motor caso as circunstâncias da corrida lhe permitam. Você vê no gráfico ali o freio aparecendo em vermelho, a aceleração em verde, e aí aconteceu algum problema com o Renault. Ele deu uma tirada de pé ali, o Alonso, deixou o Mondini passar por ele. Diminuiu completamente a velocidade, tá? O Briatore. Uma atitude inesperada. Talvez ele tivesse mesmo abrindo caminho para fazer uma entrada tranquila nos boxes. Pode ser que sentiu ali algum problema também e de repente recolheu, né? Vamos ter que esperar para ver. Schumacher, Alonso, Raikkonen, desculpe, Lito, Massa, Montoya, Fisichella, Davidson e Wurz. Esses os 8 melhores até agora. E agora Fisichella.
que está estreando um novo motor, a primeira evolução do motor Renault neste ano. Um motor que tem 100 giros a mais do que o que está sendo usado pelo Alonso e foi usado pelo Fisichella nas 3 primeiras corridas. O Alonso não está usando esse motor porque ele não pode trocar de motor nessa corrida, não é o caso do Fisichella. Vamos ver o desempenho desse piloto da Renault. Só explicando para o telespectador do Sport TV, Sérgio, pelo novo regulamento, cada piloto tem que usar um motor durante 2 fins de semana seguidos, durante duas corridas seguidas, de sexta-feira até domingo, no primeiro, no segundo grande prêmio, aí ele pode trocar o motor, usa o mesmo no terceiro, na quarta. Caso ele tenha uma quebra de motor durante a corrida, ele pode substituir esse motor, mas o novo também vai ter que ser usado por 2 corridas. Agora, se ele trocar, ou se ele quebrar, que não seja durante a corrida, na troca ele é obrigado a perde 10 posições no grid. Quer dizer, um piloto que tenha trocado seu motor entre a corrida da Austrália e a corrida agora de San Marino, que não fosse o motor que já tinha feito 2 corridas, se ele fizer a pole position, ele vai largar em 11º. Agora, se quebrar durante a corrida, ele pode trocar e não tem problema. Foi por isso, inclusive, que o Button teve uma quebra nos últimos metros do Grande Prêmio da Austrália e abandonou a corrida antes de receber a bandeirada. Abriu mão do que seria o 6º lugar. O 5º ele já tinha perdido, abriu mão do 6º lugar para poder trocar o motor. Ele teria que trocar o motor sem perder 10 posições no grid, porque em Imola a ultrapassagem é praticamente impossível. Você viu ali um ensaio, né, para o reabastecimento. As equipes aproveitam também para treinarem largadas, ensaios de abastecimento, tudo que acontece numa corrida. Na verdade é um grande ensaio, a gente pode considerar os treinos livres principalmente, um grande ensaio para a corrida. Já o treino cronometrado é outra coisa, aí a busca por posição no grid, o foco é todo para a velocidade, para o desempenho de pista, mas os ensaios de sexta-feira servem justamente para isso, para a equipe se ajustar ali no momento do boxe. São autódromos diferentes, condições diferentes de visual, de próprio manejo de equipamento ali naquela área restrita ali, a área do boxe. Portanto, as equipes aproveitam também para ensaiarem esses detalhes que fazem parte da corrida. Aí Trulli. São as emoções do segundo treino livre, a Fórmula 1 2006 aqui na tela do Sport TV. O Trulli não esconde de ninguém que ele não gosta do circuito de Imola, mas sabe também que ele precisa mostrar trabalho agora, já que seu companheiro Ralf Schumacher, na última corrida, subiu ao pódio com o 3º lugar. Ele até agora não marcou nenhum ponto. Sexta-feira é dia de Série B do Brasileirão. Tem CRB e Portuguesa para todo o Brasil, menos Maceió e Natal, que acompanham Paysandu e América. Série B ao vivo, sexta, a partir de 8h10 da noite no Sport TV 2. Para você que está acordando agora, feriadão de sexta-feira, 21 de abril. Um grande abraço, seja bem-vindo ao Sport TV. Tenha um ótimo dia, um ótimo início de feriado. E a gente começa acelerando no final de semana especial na velocidade com o Grande Prêmio de Imola, com o Grande Prêmio de Imola para GP2 também, que você acompanha neste sábado a partir das 11 e domingo a partir de 8 da manhã. Teremos também o Mundial de Superbike. O início da transmissão aqui pelo Sport TV do Mundial de Superbike com a presença do brasileiro Alexandre Barros. Domingo com 2 provas às 7 e às 10h30 da manhã. Portanto, a gente começa esse feriadão acelerando na Fórmula 1. Estamos já com meia hora de treino, hein? Nesta segunda sessão. David Coulthard. O Coulthard com o seu RBR. Ele que já venceu esse grande prêmio quando guiava pela McLaren em 1998. Fez a pole e venceu. E Coulthard na pole é uma coisa rara. Ele sabidamente tem como sua principal deficiência os problemas nas provas de classificação. Em 2001 ele também fez pole com a vitória do Ralf Schumacher com Williams. Portanto é um cara que já tem vitória e conhece muito bem os atalhos aí de Imola. Aí na hora que todo mundo perde a cabeça, ele é quem ganha posições. É um piloto que chegou agora, ele é o 4º maior pontuador da história da Fórmula 1, com o 8º lugar no Grande Prêmio da Austrália. Ele chegou a 500 pontos, só está atrás de Michael Schumacher, Alain Prost e Ayrton Senna.
ele aparece com quarto com 500 pontos. E em quinto aparece Rubens Barrichello com 491. Quer dizer, se o Rubens Barrichello ganhar nesse fim de semana, ele vai para 501, vai superar o Coulter e seria realmente um ótimo resultado para ele dentro da sua nova equipe. Mas convenhamos que isso não é muito provável, já que essa pista exige dos carros uma performance perfeita em dois setores que ele se queixa: freios e tração. E você viu que o freio ali foi um problema pro Coulter, né? Ele buscou o freio na variante baixa, na primeira perna ali da variante baixa, e quase passou do ponto. Você vê que os problemas têm acontecido majoritariamente, aí, diria que 99%, nas freadas, Sérgio. Vamos ver de novo, olha só. Ó a travada que ele deu, perde ali um pouquinho a frente, recupera. Perdeu a traseira primeiro na freada, desequilibrou, foi buscar e a frente foi na entrada da curva. Foi um caos ali, Sérgio. Segurou no braço muito bem ali o David Coulter, com muita técnica, com muita habilidade. Barrichello na pista. Aí o Rubinho. Ele no momento é o detentor da 12ª melhor volta. (287 milésimos acima do tempo do Schumacher. Isso na primeira intermediária. Vamos ver o rendimento na sequência. Se mantiver isso, vai para o segundo tempo. Não é mal. Massa. Felipe Massa voltando para a pista. Fez os ajustes, fez os acertos e volta para a pista o Massa. Sérgio, só para esclarecer como o Schumacher está sendo dominador também nessa sessão. Ele é o primeiro, o segundo é o Fernando Alonso a 894 milésimos dele, quase um segundo. E o Montoya é o terceiro. Ele que estava em sétimo acaba de ir para o terceiro melhor tempo, tomando a posição do Raikkonen. Mais um capítulo dessa batalha que promete ser longa e intensa. E mais uma vez eu destaco, eu acho a pintura da McLaren esse ano absolutamente espetacular, Lito. Sem dúvida, eles têm um verniz por cima da pintura que deu um ar totalmente diferente. Inclusive foi uma das coisas mais comentadas da pré-temporada. É uma imagem até futurista desse carro, né? Sem dúvida. Foi considerado o grande destaque do marketing da Fórmula 1 nesse início de campeonato. É realmente espetacular. Ele passa 568 milésimos acima do tempo do Schumacher nesta segunda intermediária. Você vê a velocidade do Schumacher 254, a do Montoya 248. Velocidade final nessa pista de Imola também conta muito, né, Lito? Mas aí é uma das coisas que o piloto tem que escolher. Normalmente eles carregam muita pressão aerodinâmica, abrindo mão da velocidade final para poder ter uma boa freada e uma boa tração. Então é tal história, o piloto tem muita velocidade, mas vai frear tão mais cedo nas retas que acaba não aproveitando. Vê o Montoya aí, segunda marca. Ele tirou a posição do Fernando Alonso. Mas também está 864 milésimos. Pois é 894 do Alonso, 864 do Montoya. Estão bem longe ainda da Ferrari. Muito. Se baixar 8 décimos, continua atrás. Aí nessa imagem desfocada a gente vê o trabalho da McLaren. Quantos elementos aerodinâmicos a gente pode notar hoje pela parte de baixo do carro, né, Lito? Muitos detalhes sofisticados, né? A sofisticação nunca teve tão... E quanto mais se restringe a Fórmula 1, o regulamento mais restrito é, mais elaborado fica a aerodinâmica. E olha que câmera absolutamente espetacular. Sérgio, naquela imagem ali dos boxes da McLaren, eu tive a impressão que estava o Raikkonen já em trajes civis. Será que para ele sexta-feira já era? Pode ser, tem que economizar motor. Daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, Luiz Roberto apresentando Redação Sport TV. Participações do Renato Maurício Prado, Teixeira Reiser, Marlúcio Martins e Lito Cavalcante. Sim, não era ele nos boxes. O Raikkonen está aí na pista com essa câmera que nos traz um ponto de vista, um ângulo absolutamente genial. Não era ele parado nos boxes, mas é ele de volta aos boxes. Fórmula 1 2006, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte.
Fumar causa infarto do coração. Ron Dennis está fazendo um monte de caretas ali, Lito. É a imagem mostrada pelo retrovisor do Raikkonen. Bela imagem. E olha, agora o Vux volta a atacar, né? Toma o segundo tempo do Montoya, mas ninguém se aproxima do Schumacher. E a Midland aí dando uma bela atrapalhada no Fisichella. É. O MF1 do Giorgio Mondini, ítalo-suíço. Vamos ver o Alonso. Alonso, que foi o último vencedor. 2005, a vitória foi dele em Imola. Passa apenas a 135 milésimos. Eu disse apenas porque ele estava a 894, né? Do Schumacher. E é o dono, até agora, do quarto melhor tempo. Vamos ver na segunda intermediária. Colocando a sétima marcha ali o Alonso. Faz uma redução para a segunda. Você vê que a variante alta agora está sendo feita em segunda, ela era feita em terceira no ano passado. Exatamente. Até o ano passado. Essa é uma das modificações de Imola, mas além desse estreitamento e dessa mudança nas zebras da variante alta, ela também foi reasfaltada. Está muito mais lisa a pista e isso afeta muito o acerto do carro, que agora deve estar com menor altura em relação ao solo. Vamos ver o tempo do Alonso? Olha aí, ó, 262 milésimos. Melhorou muito o Alonso. Já é o segundo melhor. Baixou mais de 6 décimos no seu tempo anterior. E vamos ver se mais uma volta ele não vem com tempo melhor, Sérgio. E é o cara ser batido, né, Lito? 28 pontos, líder do campeonato, campeão mundial. Todo mundo correndo atrás do espanhol Fernando Alonso. E também num grande momento, né, Sérgio? Mas olha, ele veio e foi errando tudo, hein? Isso que eu ia falar, num grande momento, mas não nesse momento que a gente está vendo aí. Errou tudo ali o Alonso. Podia até ter melhorado, podia até tomar o tempo do Schumacher se não fosse esse erro na variante baixa. Ele leva aqui, o Jenson Button. Aí Button, companheiro do Rubinho Barrichello. Barrichello é o sétimo, à frente do Massa. Schumacher, Alonso, Vus, Montoya. Aí você vê até o Liuzzi, que é o 16º colocado. Liuzzi que correu ano passado aí pela RBR. Piloto italiano, conhece a pista. Pode se valer do maior torque do motor V10 dos carros da STR para mostrar mais trabalho ainda do que mostrou na Austrália, quando fez uma belíssima ultrapassagem sobre ninguém menos que Michael Schumacher. Pouquinho mais de 21 minutos para o encerramento da segunda sessão de treinos livres deste sábado. O Sport TV sempre mostrando o primeiro treino às sextas-feiras. Os dois primeiros treinos da Fórmula 1 nessas 18 etapas da temporada 2006, Lito. Sérgio, até agora só 3 pilotos ainda não entraram na pista. Marco Webber, Nico Rosberg, ambos da Williams, e Nick Heidfeld, da BMW Sauber. Button tem a quinta melhor marca, hein? Não tá pra brincadeira, não, o Jenson Button, né? Talvez venha pro seu melhor ano na Fórmula 1, né? Vamos ver. Olha aí, de costas ali, o Jules Ferrand, da esquerda do vídeo. E olha, Sérgio, o Rosberg e o Webber não entraram na pista no primeiro treino nem para fazer a volta de instalação, a volta de verificação. Estão confiando absolutamente, e com razão, no excelente trabalho do Alexander Vus, o piloto de sexta-feira da Williams. E olha o que eu falei ali, é apenas um ensaio. Você vê que eles estão inclusive com bermudas, né? Não estão com aquela roupa anti-fogo, anti-chamas. É apenas um ensaio para a parada do pit stop, e é o que eles aproveitam na sexta-feira para ensaiar todos os detalhes da corrida. E no sábado, a hora que vai valer o tempo de largada, vai valer a posição do grid, aí sim a dedicação é total para a velocidade, para o desempenho do carro.
Schumacher, Alonso, Wurst, Montoya, Button, Massa, Davidson e Barrichello. Massa melhorou o seu tempo. Está uma posição atrás do Button. O Barrichello passou a ser o 8º agora. Massa está tomando 1,134 do Schumacher. Barrichello está tomando 1,183. Olha o ensaio. Ele vai só um pouquinho à frente. E aí vai ter o carro recolhido. Exatamente. Sai a relargada também. E aí vai ter o seu carro recolhido. Estão ali ao lado do box da McLaren. Sérgio, isso se explica porque o sistema de tração ele não está funcionando na largada. Ele começa a funcionar depois dos 60 km por hora. Mas ele é também regulável. Então você tem que achar a melhor tração para a condição do asfalto. Por isso eles treinam largada, treinam relargada em saída de pit stop. Então, essas coisas todas são muito importantes. O treino não é só para piloto, não é só para carro. É para engenheiro, é para mecânico, é para toda a equipe de Fórmula 1. Schumacher retornando aos boxes. Ventiladores ali instalados. Olha, Sérgio, nessa saidinha... Atropelou os cones ali o Schumacher. Foi com apetite demais. Ele foi mais do que flat em cima da zebra. Ele atropelou esses pirulitos que são colocados ali justamente para que o piloto tenha uma referência, né? Vem em muita velocidade para ter uma referência. E um limite. E um limite também, né? De avanço. Ele acabou atropelando. Olha só. A largada também é treinada aí nesse ponto do box. Olha só. Atenção para o motor girando lá em cima. É um treino de largada, não há dúvida. Tinha piloto que fazia isso antigamente na pista, o que foi proibido depois, né? Eles podem fazer isso na saída do box, mas antigamente tinha piloto que parava na pista, no meio da pista, e fazia isso. Sério? E deu confusão danada por causa disso. Sempre deu, foi proibido e agora eles treinam aí. Quem treina em saída de box. Finalmente consegui encontrar a diferenciação possível entre o Fisichella e o Alonso. O capacete não dá para ver quando você está de frente. O bico do Alonso, o bico do carro do Alonso tem uma faixa alaranjada, quase vermelha, horizontal, pequena. Do Fisichella não tem. Muito obrigado, Lito. Eu que agradeço a Renault. Olha, eu e os telespectadores do Sport TV com certeza agradecemos essa informação, porque de vez em quando é difícil. Olha o que o Fisichella tá trazendo de dificuldade também para ele. Mas isso a gente tem que agradecer a Renault, porque é muito difícil você diferenciar o capacete do Fisichella do Alonso de frente. De lado não, mas de frente é impossível. Olha... Pouco mais de 17 minutos para o encerramento do treino. Esse é o Nico? Parece que é, eu tô tentando ver o capacete. Eu acho que é o Nico Rosberg, hein? Só pode ser ele, né? É o próprio, ele não tinha tempo ainda. Filho do campeão mundial Keke Rosberg. Campeão mundial com o menor número de pontos da história. Foi uma vitória só. Uma vitória, apenas 44 pontos. Em 1982. Olha, o capacete dele, de lado amarelo, de frente azul com a queixeira e amarelo. Então, é diferente do capacete do Wurst, que é um azul celeste. Olha a câmera colocada no bico do carro do Fisichella também. Na lateral, né, do carro do Fisichella. Tomou meio segundo no primeiro setor, não se pode esperar muito dessa primeira volta dele. Essa primeira volta lançada. Aí o Trulli de volta à pista, tem a terceira melhor marca. Olha a Toyota evoluindo, hein? Evoluindo mesmo Jenson Button, quinto tempo, com apenas 5 voltas, tomando menos de um segundo do Schumacher. Rubinho, Lito. Rubinho, 8º tempo. E Felipe Massa? 6º tempo. Claro que os tempos ainda devem melhorar bastante a partir de agora, a partir dos últimos 10, 8 minutos. Mas até agora a hierarquia é essa. Schumacher, Alonso, Wurst, Montoya, Button, Massa, Davidson, Barrichello, Raikkonen, Fisichella, Kubica, Trulli e menos votados daí para trás. Eles se consideram o país do futebol. A verdade é que quando a bola rola, o argentino também se revela um torcedor apaixonado. Um planeta, um idioma, neste sábado, 10 da noite no Sport TV. Aí o Trulli 620 milésimos acima do melhor tempo do Schumacher, nesta segunda intermediária. Trulli que no momento é o terceiro mais rápido.
A 6 décimos, pouco menos de 6 décimos do tempo do Schumacher. Mas não vai repetir a sua volta passada, não. Onde ele conseguiu essa marca, né, Lito? Parece que não. Agora, o Trulli, ele pode não ser um piloto de grandes resultados nas corridas, mas é considerado o mais rápido, ou um dos 3 mais rápidos, em uma só volta. Tomou 1 segundo. 925 milésimos. Foi muito ruim o tempo do Trulli agora. Ele faria agora o 6º tempo, quando na volta anterior ele fez o 3º. Mas, Sérgio, olhando nos 6 primeiros, você tem Schumacher, Bridgestone em primeiro, Alonso, Michelin em segundo, Trulli, Bridgestone em terceiro, Rus, Bridgestone em quarto, Montoya, Michelin em quinto, Button, Michelin em sexto. O Bridgestone está funcionando então em Imola, né? Imola sempre foi um terreno pró-Bridgestone. Fisichella vem para completar mais uma volta, atacando ali as zebras. Você vê como é que balançou o capacete dele, mas apenas a 7ª melhor marca. Briatore ali de olho na tela do computador, a tela onde os tempos são mostrados. Ele praticamente não treinou na primeira sessão, o que atenua esse resultado dele, que não é os melhores, está em 7º aí. Agora tem como agravante o fato de ele estar usando um novo motor, a nova evolução do motor Renault. Esperava-se mais. Como você vê, o Briatore esperava bem mais. Fazendo careta também ali o Briatore. O Muxoxo, né, Sérgio? Exatamente. Mas olha aí, a evolução do Barrichello é inegável. 10º tempo, não é uma maravilha, mas é bem melhor do que andaram sendo os resultados do Barrichello nas 3 primeiras etapas do ano. Ou seja, está ganhando conjunto com o carro. Agora, Sérgio, quem não vem correspondendo à expectativa gerada pelo ótimo resultado da primeira corrida é o Nico Rosberg. Tá certo que ele andou muito pouco, a Williams anda muito pouco nas sextas-feiras. Mas ele ficou com aquilo lá do Bahrein, né? Até agora, né? Até agora ele está vivendo daquilo, mas não foi nada bem na Malásia. O motor dele explodiu na 5ª volta e ele prejudicou bastante o Marco Webber logo na largada, disputando uma posição que não deveria ter disputado, e não passou da 2ª curva lá na Austrália, se bem que não foi culpa dele, foi envolvido em acidente dos outros. Mas no momento ele é apenas o 18º colocado. Não é um bom tempo a partir do momento que o Alexander Wurz, com o Williams também, é o 4º colocado. E tá ele aí, ó. Mas a diferença que a gente falava, o Wurz é um cara muito experiente, com 53 grandes prêmios, 32 anos de idade, e esse é um jovem leão ainda, com 20 anos de idade, um apetite incomum, campeão da GP2 no primeiro ano, e que se aposta muito porque tem pedigree, né? Também, né? Tem pedigree, tem resultado, mas não é um enviado de Deus para a Fórmula 1, como se falou tanto. Tá? E vou lhe dizer uma coisa, ele é bom? É bom. Foi o campeão da GP2? Foi. Mas você encontra pilotos na GP2 que são, têm pelo menos a mesma capacidade que ele, que é o caso do Nelson Piquet, que é o caso do Adam Carroll, que é o caso de vários outros pilotos que vão se destacando, que vão se mostrando a partir do momento que as suas equipes lhe permitam, como a equipe ART, que é a melhor, ou foi a melhor da GP2 no ano passado, permitiu ao Nico Rosberg. O próprio Neil Yannis, né? Sem dúvida. Vários outros pilotos. Lembrando que amanhã, neste sábado, portanto, a partir de 11 da manhã, ao vivo, direto de Imola, vamos acompanhar a GP2. E às 8 da manhã de domingo, a segunda prova, que sempre acontece, uma rodada dupla. A estreia foi em Valência, aliás, foi a única prova em que não foi preliminar da Fórmula 1. Sempre nos finais de semana da Fórmula 1 teremos 2 corridas preliminares, à exceção de Mônaco, que vai ser apenas uma prova. Mas agora a GP2 faz parte, portanto, das preliminares da Fórmula 1 desde esse ano. E em Valência foi a única prova fora do circuito da Fórmula 1. E é uma excelente aquisição para o cardápio de esportes a motor daqui do Sport TV. E olha, Sérgio, eu vou lhe dizer uma coisa, a corrida da GP2 já tem um nível de mão de obra da Fórmula 1, só que os pilotos ainda não têm evidência de quem está na Fórmula 1. Estão todos lutando por um lugar ao sol, e isso significa faca nos dentes do começo a fim. Entortada que deu ali o Nick Heidfeld, você viu? Primeira saída dele de pista, e ele parece que não está muito satisfeito no convívio com o Villeneuve, não. Deu uma exagerada aí,
que não é o que se espera de um piloto com o nível de experiência dele. Olha, e mais uma vez, só reforçando o que o Lito falou, se você tiver a oportunidade, se você não viu ainda a GP2, eu faço um convite especial a você, telespectador do Sport TV, porque para que possamos acompanhar juntos as participações do Lewis Hamilton, Ernesto Viso, o Nelson Ângelo Piquet, Jean-Marie Bruni, o Piccioni, o Armin Miller, que foi o vencedor da corrida passada, o Premar, Lapierre. Temos uma série, além dos brasileiros Lucas de Graça e também o Xandinho Negrão, temos uma série de excepcionais pilotos, portanto fica o nosso convite. São 26 pilotos que vão para a pista. Você vai acompanhar, portanto, neste sábado, a partir de 11 da manhã, domingo 8 da noite, a GP2, que é a porta de entrada da Fórmula 1. E olha, Sérgio, dá uma piscada, muda tudo. Agora é o Anthony Davidson, o piloto da Honda, que está com o segundo tempo a 229 milésimos do Schumacher e já um pouco à frente do Fernando Alonso. Schumacher com 1:25.470 é o mais rápido até agora. Ele não fez o melhor tempo do dia, que também é dele, né? Com 1:24.751. A pista está mais lenta, sem dúvida, nessa segunda sessão do que estava na primeira. Estava mais fresco de manhã, né, Lito? Estava mais fresco de manhã. De manhã aqui, né? Porque já é de tarde lá na Itália. Lá é 11 da manhã, aqui 6 da manhã. Quer dizer, 11 da manhã, chamar isso de manhã, tecnicamente mas na verdade não é. Olha onde foi ali o Dornbos. Não, o Nick Heidfeld. Perdão, o Nick Heidfeld, exatamente o Nick Heidfeld. Que não se achou ainda em Imola. O preço que se paga por ficar tanto tempo parado nos boxes. Olha que traseirada. Vai o Felipe Massa de novo, hein? E pareceu ali o Massa, vamos confirmar. Pareceu também capacete. Um amarelo. Amarelo ali o Felipe Massa. Ele que no momento detém a 10ª melhor marca dessa sessão, com 1:26.604, 1 segundo 134 milésimos abaixo do tempo do Michael Schumacher. Abaixo, não, acima. Abaixo em termos de qualidade, acima em termos de tempo. E o Schumacher vai de novo para a pista, estamos aí com um pouco menos de 8 minutos. O foco todo nesse final de semana é para esse carro vermelho, para o carro da Ferrari. É hora das últimas experiências. A partir de agora tem que praticamente definir qual pneu vai ser usado na prova de classificação, já que, a exemplo do que aconteceu na Austrália, pode ser que chova no treino da manhã. Olha aí, treinando mais uma largada, o Schumacher. Pode ser que chova no treino de sábado de manhã, aí a vida se complica, como aconteceu com a Ferrari na Austrália. Não usou o pneu de tempo frio na sexta-feira e deixou para usar no sábado de manhã. No sábado de manhã choveu, não usou o pneu para tempo frio e a corrida mostrou que a escolha certa era aquela, como aconteceu com a Toyota. Fórmula 1 2006, e aí tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí o Alonso de novo na pista, hein? O pessoal da Ferrari de olho agora na tela para conferir o tempo do Schumacher e o tempo do Massa também. É o Rubinho, né? Aí, Rubinho Barrichello. Vou acompanhar a tocada do Rubinho aí dentro do seu Honda. Não vai ser uma boa volta. Mas o bom tempo está vindo na segunda volta do pneu, né, Sérgio? Na terceira volta, considerando a volta de saída dos boxes. O carro funciona com pneus quentes, né? Temperatura mínima de 80 graus, até lá ninguém em casa. É como se estivesse guiando quase no molhado. Variante baixa, o Rubinho vai tomar a reta. Passando a 1.9. Muito pior do que a melhor volta dele anterior. Nesses últimos minutos, todo mundo na pista. Aproveitando o máximo aí essa sessão de número 2 na sexta-feira. Mas olha, Sérgio, esse fato aí de não conseguir fazer o tempo na primeira volta lançada é alarmante. Foi exatamente esse o problema que o Button teve lá na Austrália. Quando vinha o safety car, baixava a temperatura dos pneus, o carro dele demorava 3 voltas para aquecer os pneus. E com isso ele perdia posições em sucessão. Isso que está acontecendo aí com eles pode até ser um pouco melhor do que a da Austrália, mas ainda não é suficiente.
O Schumacher está na primeira volta lançada. Vamos ver o tempo que vem. Ele passa 328 milésimos acima do seu melhor tempo na segunda intermediária. E vem exigindo tudo dos freios, né, Sérgio? Você viu que saiu aquela fumaça, por muito pouco ele não bloqueou. Mas por isso é que ele é o campeão que é. Sabe, é o limite. Olha a gente lá fora. Escapada ali. Foi o Rubinho, né? Me pareceu. É. Diminuiu bastante aí o Schumacher. Passando ao telefone. O Rubinho voltou à pista, exatamente aquela saída foi dele ali, que o Schumacher passou naquele momento. Pedro Bassan está no autódromo Enzo e Dino Ferrari e tem outras informações. Mais uma vez, bom dia, Bassan. Bom dia mais uma vez, Sérgio Maurício, Lito Cavalcante. Voltamos a falar aqui da Itália e as mudanças da Ferrari parecem estar dando resultado. E uma preocupação até da Ferrari, correndo em casa, é trazer mais público para a Imola. Já que desde o ano passado, quando ocorreu a ascensão da Renault de Fernando Alonso, os italianos deixaram um pouco de lado e o público, as arquibancadas, bem mais dias do que de costume. Esse autódromo que é o que recebe os maiores públicos da Fórmula 1, muitas vezes com mais de 300 mil pessoas nas colinas aqui ao redor do autódromo de Imola. Portanto, um dos objetivos da Ferrari é que mais gente possa vir para colocar aquele brilho vermelho, aquela cor, cobrindo esse gramado aqui ao redor do autódromo de Imola, como nas grandes festas, nos bons tempos. Daí, portanto, também esse bom resultado na sexta-feira para a equipe. Muito obrigado ao Pedro Bassan. Outras informações, outros detalhes ele traz no decorrer da programação aqui no Sport TV. Estamos agora a menos de 3 minutos do encerramento do treino. Schumacher passa para completar mais uma volta, 1.5. Ele não consegue melhorar aquele tempo. É hora de anotar tudinho, né? Para depois poder, nas reuniões que sucedem os treinos, ser tudo analisado, ser tudo conversado e preparado para amanhã, que é o grande dia, o dia que se definem as posições do grid de largada. E uma parada na grama ali do seu Alonso. Viu o biquinho lá, Sérgio? Como é? É verdade, você tem toda a razão. E o Raikkonen também, né? É, parece que é. Resolveram parar o gramado ali. O Bassan falou da grama ali, que o pessoal fica na grama, mas resolveu dar uma parada na grama ali. A realeza vivendo seus momentos de plebeus. É verdade. A imagem aérea, a imagem do helicóptero. E já tem Luiz Roberto com Redação Sport TV. É o quinto melhor o Massa, hein? Massa melhora com a quinta melhor marca do dia. Ele tinha 1,26,604. Você vê que o Davidson e o Kubica ali no meio das feras, né? Entre o Schumacher, o Alonso e o Massa. O Massa melhorou 7 décimos em relação ao tempo dele anterior. A tendência é essa, né, Lito? O Schumacher melhorando, olha só. O Barrichello também próximo do Button. Tá certo que no geral não é nada entusiasmador, mas no relativo, ele com seu companheiro de equipe, já é um incentivo. Eu dizia, a tendência a melhora do Massa em função da boa performance do Schumacher, a Ferrari melhora e o Massa vai junto, né? Vamos ver o Alonso. Foi naquele ponto ali que ele deu aquela escapada na volta passada. Trecho final, ele vai fazer a freda para a variante baixa agora. Deu mais uma erradinha ali o Alonso, hein? De qualquer maneira, 378 milésimos, o campeão do mundo e vencedor das duas etapas, líder da temporada 2006. Com aquela erradinha, ele bateu o tempo do Schumacher. E o Kubica bateu o tempo dele. Kubica já tinha batido o tempo do Schumacher. O Schumacher tinha rodado 1,25,470. O Kubica rodou 1,25,421. E agora, olha o Kubica aí. Vamos ver se ele consegue melhorar. Mas agora o Alonso bateu o tempo do Kubica. Já está no 25 baixo. Mas os tempos ainda estão absolutamente deficientes em relação ao ano passado, né, Sérgio? Momentos finais. O Kubica vem para a linha de chegada agora. Vamos ver, vamos acompanhar o Kubica. Ele passa acima, 1,7. Sérgio, como referência, a pole position no ano passado
foi 1:19.886 do Kimi Raikkonen. E o recorde de pole é 1:19.753 do Button, com BAR, então chamado BAR, em 2004. E o treino está encerrado nesse momento. Schumacher com a segunda melhor marca, tomando a posição do Kubica. Portanto, Alonso o primeiro, Schumacher o segundo. Está estabelecida a hierarquia do fim de semana. Pelo menos momentânea, mas me parece que essa corrida vai ser um duelo direto entre Fernando Alonso e Michael Schumacher, apesar do Fisichella estar com o motor mais potente do que o Alonso. Mas o Alonso já avisou, você acha que para ele um lugar no pódio está muito bom. Afinal de contas, ele tem 14 pontos de vantagem sobre o Fisichella e sobre o Raikkonen e 17 sobre o Schumacher. Ele já pode adotar o comportamento conservador que teve durante o maior tempo da temporada de 2005, quando foi um campeão com sobras. Bandeira quadriculada, o treino está encerrado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, o Grande Prêmio de San Marino em Imola, quarta etapa da temporada 2006 da Fórmula 1, portanto, Alonso em primeiro, Schumacher em segundo, as emoções ficam guardadas para amanhã no treino que define as posições e, claro, para domingo na corrida quarta da temporada 2006. Lito, você já no Redação Sport TV com o Luiz Roberto, mais uma vez um grande abraço, é um prazer estar sempre contigo, Lito. Prazer todo meu, Sérgio. Realmente o que tudo indica, vamos ter Fernando Alonso, Michael Schumacher brigando por mais uma vitória neste interessantíssimo campeonato da Fórmula 1. Aí você vê justamente o momento que o Alonso foi para a pista e para bater o tempo do Schumacher, mesmo com a erradinha, ficou 376 milésimos melhor do que o tempo de Michael Schumacher. Estamos completando essa transmissão do segundo treino livre, hoje com a transmissão dos dois treinos livres da quarta etapa da temporada. E já, na sequência, a Redação Sport TV, com a apresentação do Luiz Roberto e as participações do Renato Maurício Prado, Teixeira Reiser, Marlúcio Martins e Lito Cavalcante. Estamos completando a transmissão, valeu demais a sua companhia, um grande abraço. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.